Você teria coragem de pedir a Jesus para acalmar a tempestade da sua vida? Você já se sentiu como se estivesse em um barco no meio de um mar revolto, cercado por ondas que ameaçam derrubar tudo ao seu redor? Já experimentou aquele momento em que a ansiedade aperta o coração, a tristeza insiste em permanecer e os problemas parecem não ter fim? Se a sua resposta for sim, saiba que você não está sozinho. Todos nós, em algum momento, enfrentamos tempestades na vida, algumas tão silenciosas que só Deus conhece e outras tão intensas que se tornam visíveis a todos ao nosso redor. Mas existe uma pergunta que pode transformar tudo. Você teria coragem de pedir a Jesus para acalmar a tempestade da sua vida? Antes de continuarmos, quero que faça uma pausa e pense. Quantas vezes você tentou enfrentar os desafios sozinho, confiando apenas na sua força, no seu raciocínio e na sua capacidade de resolver tudo? Quantas vezes se sentiu frustrado por perceber que, apesar de todos os esforços, os problemas continuavam ali, como nuvens pesadas que não passam? A verdade é que ninguém foi feito para lutar sozinho. E a Bíblia nos lembra que Jesus não está distante ou indiferente às nossas lutas. Ele está pronto para ouvir, pronto para agir, pronto para acalmar as tempestades que nos cercam. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, encontramos uma história poderosa que nos ensina exatamente isso. Os discípulos estavam em um barco quando uma tempestade violenta começou a se formar. As ondas batiam com força, o vento uivava e o medo tomou conta deles. E no meio do desespero, algo incrível aconteceu. Eles clamaram a Jesus. "Mestre, não te importa que pereçamos?" disseram eles. A resposta de Jesus foi surpreendente. Ele se levantou, olhou para o vento e para o mar e disse: "Acalma-te, silêncio." Imediatamente a tempestade cessou e houve grande calmaria. Essa história não é apenas um relato de um milagre feito há mais de 2000 anos. Ela é uma mensagem viva para cada um de nós hoje. Muitas vezes, queremos enfrentar os problemas com nossas próprias mãos, esquecendo que existe alguém maior, mais poderoso e mais sábio do que qualquer desafio que possamos imaginar. Quando temos coragem de pedir a Jesus para intervir, algo dentro de nós muda. O medo dá lugar à confiança. A ansiedade se transforma em paz e a desesperança é substituída pela fé. Mas coragem para pedir a Jesus não é algo que nasce do simples desejo de ver problemas desaparecerem. Coragem para pedir a Ele exige humildade. É admitir que não somos suficientes, que precisamos de ajuda e que, sem sua intervenção, nossas forças podem não ser suficientes. E muitas vezes, é exatamente essa humildade que nos aproxima do milagre. Deus honra os corações que se rendem, que reconhecem que Ele é o único capaz de acalmar a tempestade. Talvez você esteja vivendo uma tempestade silenciosa. Pode ser uma dificuldade financeira, um relacionamento complicado, uma doença que assusta, ou até mesmo uma batalha interna que ninguém vê. Às vezes, as tempestades mais perigosas são as que se passam dentro do nosso próprio coração. Dúvidas, medos, ansiedade, culpa. Jesus, porém, não se intimida diante dessas tempestades. Ele não exige que tenhamos tudo resolvido antes de nos aproximarmos. Ele só pede coragem para vir até Ele e abrir o coração. Você já parou para pensar que pedir ajuda a Jesus não significa fraqueza? Muito pelo contrário. Significa reconhecer que existe alguém que é maior que qualquer problema, alguém que caminha conosco mesmo quando tudo parece perdido. A Bíblia nos assegura, em Isaías 41:10, "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." Essas palavras não são apenas belas. Elas são um convite direto para confiar, para entregar e para permitir que Ele acalme as tempestades da nossa vida. Muitas vezes, resistimos em pedir ajuda porque sentimos vergonha, orgulho ou medo de sermos vistos como incapazes. Mas o chamado de Jesus é exatamente para quebrar essas barreiras.
Ele não se importa com a nossa aparência, com nossas falhas ou com o tamanho do problema. Ele se importa com a nossa fé, com o nosso coração aberto e com a nossa disposição para confiar nele. E quando fazemos isso, algo extraordinário acontece. A tempestade começa a perder força, e a paz divina invade a nossa vida de uma forma que nada nem ninguém pode explicar. E agora eu quero te fazer uma pergunta profunda. Você teria coragem de hoje mesmo fazer essa oração simples, mas poderosa? Jesus, acalma a tempestade da minha vida. Não precisa de palavras rebuscadas. O que importa é a sinceridade. O que importa é a entrega. O que importa é a coragem de reconhecer que sozinho você não consegue, mas com ele tudo é possível. E lembre-se, pedir a Jesus não é apenas pedir o fim do problema. É pedir sua presença no meio da tempestade. É pedir sua sabedoria para agir. É pedir sua paz para permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Para muitos, a tempestade pode parecer impossível de acalmar. Mas a história da Bíblia e as vidas transformadas por Jesus nos mostram que nada é impossível para Ele. Quando confiamos, quando pedimos, quando deixamos de lutar sozinhos e entregamos nossa vida a Jesus, testemunhamos milagres que vão além do entendimento humano. Às vezes, o milagre acontece de maneira visível, com o problema sendo resolvido de forma clara. Outras vezes, o milagre acontece internamente. Um coração em paz, uma mente tranquila, uma fé fortalecida. E eu quero que você leve isso para o seu dia de hoje. Se há uma tempestade na sua vida, não lute sozinho. Levante a mão, abra o coração e peça a Jesus. Ele não vai ignorar. Ele não vai dizer que você precisa esperar mais. Ele vai agir de acordo com sua perfeição, sua sabedoria e seu amor infinito. E mesmo que a tempestade não desapareça imediatamente, a presença dele vai te sustentar, te fortalecer e te dar coragem para continuar. Reconheça que não tem controle de tudo. O primeiro passo é reconhecer que você não tem o controle de todas as áreas da vida. Essa é uma lição difícil, porque nossa natureza humana insiste em acreditar que sempre podemos resolver tudo. Mas a realidade é que existem situações em que não temos poder algum para mudar. Assim como os discípulos no barco não tinham força suficiente para controlar o vento ou parar as ondas, nós também enfrentamos lutas que vão além da nossa capacidade. Reconhecer isso não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. É nesse momento que você abre espaço para o agir de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 3, 5, 6: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando você entende que não pode tudo, mas que serve a um Deus que pode, então já deu o primeiro passo para experimentar a paz em meio à tempestade. 2. Ore com fé, não com dúvida. Jesus disse em Marcos 11, 24: Tudo o que pedirdes em oração, crede que recebereis, e tê-lo-eis. Isso significa que orar não é apenas falar, mas crer. Muitos oram pedindo, mas continuam vivendo como se nada fosse mudar. A oração precisa ser acompanhada de confiança. Se você pede a Jesus para acalmar a tempestade, confie que ele ouviu e está agindo. É claro que a resposta pode não vir no tempo ou da forma que você espera. Às vezes, ele acalma a tempestade imediatamente. Outras vezes, ele acalma primeiro o seu coração para que você suporte a tempestade. Mas em todos os casos, ele age com perfeição. A fé é como uma âncora que mantém o barco firme, mesmo quando as ondas estão violentas. Por isso, quando orar, faça isso com convicção, lembrando que Jesus já está no controle da situação. Não peça apenas pelo fim da tempestade, peça pela presença de Jesus. Um dos maiores erros é orar pedindo apenas para que o problema desapareça. É claro que ninguém gosta de sofrer, mas o segredo está em algo ainda mais profundo. A presença de Jesus no meio da tempestade é mais importante do que a tempestade cessar. Imagine que Jesus tivesse acalmado o mar,
mas não estivesse no barco com os discípulos. O alívio seria temporário, mas o coração continuaria vazio. O que realmente transforma não é apenas a solução do problema, mas a certeza de que Ele está conosco, independentemente das circunstâncias. Então, quando orar, não diga apenas: Jesus, tira essa dor, resolve esse problema, muda essa situação. Diga também: Jesus, fica comigo, me dá paz, me ensina a confiar, fortalece minha fé. Assim, você não busca apenas a solução, mas o Deus da solução. Agora, eu quero te pedir algo muito especial. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, siga o canal e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra hoje.